Graça e paz, bom dia. Que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa, sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de oração, tempo de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. E o tema da nossa devocional de hoje, conhecendo Deus. E por que conhecendo Deus? Porque através do conhecimento de Deus, a sua fé é aumentada e a glória de Deus é revelada e manifesta em sua vida. Por isso a importância de se conhecer a Deus. Ou seja, o que quer dizer isso? Conhecer a Deus é saber o que agrada a Deus, saber as vontades de Deus, saber os mandamentos de Deus, as leis de Deus, as palavras de Deus, enfim, conhecer a Deus. Algo extremamente necessário para todo aquele que um dia almeja passar uma eternidade do lado de Deus, nosso Senhor. Então, através dos Salmos 139, vamos conhecer algumas características, algumas qualidades de Deus através dos atributos do Senhor, para que assim possamos ter a nossa fé aumentada. E tenha certeza disso. Quanto mais você conhece a Deus, mais a sua fé é fortalecida. Amém? Vamos ler aqui então e conversar a respeito disso. Salmos de capítulo 139. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não o posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso foi feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grandes são as somas deles! Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Este salmo praticamente é uma oração no qual aqui é
revelada alguns atributos de Deus. Um deles, por exemplo, está aqui no versículo 1, onde diz que assim: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Ou seja, essa é a onisciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Aqui no versículo 8, você vai ver sobre a onipresença de Deus, onde se fala assim: se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Ou seja, Deus está em todos os lugares e pode estar aonde Ele quiser estar, em todos os lugares. Assim como também aprendemos sobre a onipotência de Deus, aonde Deus pode todas as coisas. O salmista, no final ali no término deste salmo, ele faz um pedido ao Senhor, dizendo assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Estes versículos finais é um pedido do salmista de correção em relação à sua vida. Por quê? Preste atenção nisso. Quanto mais você conhece a Deus, mais você vê o que precisa ser mudado em sua vida. Quanto mais você conhece a vontade de Deus e o que agrada a Deus, mais você consegue ver o que precisa ser reparado, corrigido em sua vida. Compreende isso? Ou seja, quanto mais conhecemos a Deus, mais nos conhecemos e vemos o quanto precisamos mudar. E o salmista entende isso. Ele sabe que Deus é onisciente, sabe de todas as coisas. Ele sabe que Deus é onipresente, está em todos os lugares. Ele sabe que Deus é onipotente, pode tudo. Ou seja, ele sabe que Deus sabe de tudo aquilo que passa no seu coração, nos seus pensamentos. Ele sabe que Deus está em todos os lugares, até nos lugares que ele pensou que ninguém o estaria vendo. Deus estava lá, observando e olhando. E ele sabe que Deus é o único que pode tudo para mudar toda e qualquer situação. Outro exemplo da onipresença de Deus está ali no chamado aos discípulos, quando Jesus pede para que Filipe vá fazer uma tarefa e Filipe encontra Natanael e faz um convite a Natanael dizendo: olha, eu conheci o mestre, aquele a qual a gente aguardávamos. E ali ele fala que o mestre vinha de Nazaré. Natanael no começo duvida e diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por Nazaré ser uma cidade pequena, pouco conhecida ali, então não se esperava muita coisa de Nazaré. E assim é na nossa vida. Muitas vezes não se espera muitas coisas daquilo que parece ou aparenta ser pequeno. Talvez seja esse você hoje, assim, alguém que se sinta pequeno, às vezes alguém que desacreditado pelas pessoas. Mas Deus sabe os frutos que pode sair da sua vida, mesmo que para as pessoas sua vida pareça não ter tanto significado assim. Mesmo que para as pessoas você não aparenta ser alguém importante. Deus sabe a importância, a relevância que tem a sua vida e sabe tudo que pode extrair daí de dentro de você. E ali Filipe faz um convite, chama Natanael e diz: vem ver. Natanael vai, se aproxima de Jesus junto com Filipe e ali Jesus faz um elogio a Natanael e diz assim: olha, eis aí um israelita sem dolo, ou seja, um israelita verdadeiro, fiel. E ali Natanael percebe que está falando com alguém especial e diz: como você me conhece? E ali Senhor Jesus revela a sua onipresença e a sua onisciência, dizendo assim a Natanael: na verdade, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo daquela figueira. Ou seja, num lugar que estava apenas Natanael, isolado de tudo e de todos. Talvez ali, orando, falando com Deus. Jesus estava ali, ouvindo tudo o que saía do coração de Natanael. E ali, Natanael se prostra e ali declara: realmente és tu,
Filho de Deus vivo, Jesus Cristo. Amém? Este salmo, ele deixa transparecer para as nossas vidas esses atributos de Deus. E o que isso muda em nossa vida? O que isso tem de relevância em nossa fé? Ora, se você sabe que Deus sabe de todas as coisas, correto? Se você sabe que Deus está em todos os lugares, se você sabe que Deus pode tudo, tudo muda em sua vida a partir daí. Você está vendo como sua fé pode ser reavivada através do conhecimento de Deus? Olha só, a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. É falta de conhecimento do quê? Já prestou atenção nisso? É falta de conhecimento de Deus. Falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque conhecer a Deus é conhecer a palavra de Deus. Você diz que conhece a Deus, mas como você conhece a Deus? Você já parou para pensar nisso? Você conhece a Deus porque o seu pai falou de Deus, porque sua mãe falou de Deus. Você conhece a Deus porque você segue uma religião. Você conhece a Deus porque você vai na igreja todos os domingos à noite. Você conhece a Deus porque você vai na missa. Você conhece a Deus como? O meio de conhecermos a Deus é através da palavra de Deus. A palavra revelada de Deus. Através da palavra de Deus, temos conhecimento de quem Deus é, dos atributos de Deus, do que Deus gosta, do que Deus não gosta, do que agrada a Deus. E isso é o diferencial na nossa vida. Isso é o que muda a nossa vida. O conhecimento que temos em relação a Deus. Por isso o salmista diz lá no Salmo 119: guardei tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Estas são palavras de alguém que conhece a Deus e sabe a gravidade de pecar contra Deus e a importância de guardar as palavras do Senhor dentro do coração. Ou seja, meu irmão, minha irmã, você quer ser liberto verdadeiramente de toda opressão, de toda mentira, de toda vaidade, de todo orgulho, de toda ambição? Você verdadeiramente quer ser liberto dessas coisas que acontecem na sua vida, que muitas vezes impedem você de progredir, impedem você de prosperar, impedem de você de ver algo novo? Se você realmente quer ser liberto verdadeiramente, não vai ser alguém que vai botar a mão na sua cabeça e vai dizer: olha, seja liberto em nome de Jesus. Não. Você vai ser liberto por meio da palavra de Deus. Preste atenção nisso, porque o inimigo mudou suas estratégias. Hoje em dia, meu irmão, minha irmã, o inimigo, ele não vai apenas incorporar na pessoa de uma certa forma, aonde vai vir alguém, um homem de Deus, botar a mão e vai expulsar ali o espírito mal que está no corpo daquela pessoa, não. Hoje em dia, o espírito, o maligno, ele trabalha nos ideais, em cima das ideias das pessoas, ou seja, ele constrói dentro de uma pessoa pensamentos, ideais. Depois que ele constrói pensamentos, ele se afasta. E ele permite que a pessoa viva a sua vida, muitas vezes de uma forma tranquila, mas com a sua mente cauterizada na fé e com pensamentos e ideais que dificilmente são mudados. E aí você vê o aumento de muitas coisas acontecendo nos tempos de hoje, tudo movido por ideais, por ideias, por pensamentos. E muitas vezes foram ali instigados por espíritos malignos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Só uma maneira de você ser verdadeiramente liberto, por meio da palavra de Deus. Por isso a palavra diz: olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? Jesus. E aí a palavra diz assim: conhecereis a verdade, ou seja, conhecereis Jesus. Como conhecer Jesus, então? Através da sua palavra. E isso é o que vai trazer a libertação na sua fé, da sua vida. Isso é o que vai ativar a sua fé. Então, quanto mais você conhece a Deus, mais a sua fé aumenta. Quanto mais você tem conhecimento dos atributos de Deus, mais você procura viver debaixo da vontade de Deus. E esse vai ser o diferencial em sua vida. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós nesta manhã de hoje, onde aprendemos a importância
de se conhecer a Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais a sua fé é aumentada. Quanto mais você conhece a Deus, mais preparado você vai estar para lidar com situações difíceis. Quanto mais você conhece a Deus, mais firme você vai estar no caminho do Evangelho. Tudo através do conhecimento de Deus. Agora, a falta de conhecimento te faz perecer. Muitas vezes você está tropeçando por causa da falta de conhecimento da palavra de Deus. Muitas vezes você está caindo no mesmo pecado, dia após dia, por causa da falta de conhecimento de Deus. Você não consegue vencer a lascívia, você não consegue vencer a pornografia, você não consegue vencer um simples vício. Um simples vício. Você não consegue encontrar alegria na sua vida. Você não consegue encontrar um sentido para a vida. Você não consegue encontrar motivação para correr atrás dos seus sonhos. Você não consegue lidar com uma situação difícil, com um problema. Você prefere fugir, muitas vezes se esconder. Você não sabe lidar com sabedoria, com o contraditório. Você quer brigar, quer espernear, quer bater de frente. Você sabe por que tudo isso acontece na sua vida? Pela falta de conhecimento da palavra de Deus. Quando falta o conhecimento da palavra de Deus, o povo perece. Se o povo tivesse conhecimento pleno da palavra de Deus, muitas dores, muito sofrimento seria evitado. Quanto mais você conhece a Deus, menos você peca. Menos você comete erros. Quanto mais você conhece a Deus, menos decisões erradas você toma em sua vida. Compreende isso, meu irmão? Isso é maravilhoso e é libertador. É a palavra de Deus. Ou seja, se apegue à palavra de Deus, porque é ela que vai trazer libertação verdadeira para a tua vida. Amém? Vamos orar agora e agradecer a Deus por esta palavra. Eu gostaria de orar também pela sua vida. Amém? Pai Santo e amado Deus. Pai, pedimos, meu Pai, nesta oração, perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas falhas, meu Pai, que existem em nossas vidas. Perdão, Senhor, pelas coisas que cometemos ontem. E obrigado, meu Pai, pelo hoje, pela oportunidade que estamos tendo de fazer agora o que é correto, o que é certo. Obrigado, meu Pai, pela Tua palavra que o Senhor veio semear em nossas vidas nesta manhã de hoje. Compreendemos, meu Pai, e reconhecemos a importância, meu Pai, de se conhecer o Senhor e a grandeza que existe, meu Pai, nos seus atributos e nas suas obras e nas obras de suas mãos. Pai Santo e amado Deus, o Senhor é poderoso e o Senhor pode tudo. O Senhor sabe de todas as coisas, meu Pai. O Senhor, meu Pai, é onipresente e está em todos os lugares, portanto temos a certeza de que jamais estamos sozinhos. Pai Santo e amado Deus, eu lhe peço pela vida de cada um destes irmãos que estão ouvindo esta mensagem, esta palavra, que o Senhor venha com teu Espírito Santo visitar o coração, o lar, a família, meu Pai, dessas pessoas. Entra dentro desses lares neste momento, meu Pai, trazendo restauração, trazendo, meu Pai, vida sobre vida, trazendo, meu Pai, encorajamento, meu Pai, tirando, meu Pai, desta pessoa toda timidez, todo sentimento de covardia, todo sentimento de tristeza, Pai, todo orgulho, toda vaidade. Pai, nos ensina, meu Pai. Nos ensina, meu Pai, a sermos pessoas melhores, a sermos servos melhores, a sermos pais, mães, filhos, amigos, irmãos melhores. Nos ensina, meu Pai, a amarmos, meu Pai, como o Senhor nos amou, a termos mais paciência, meu Pai. Nos ensina, meu Pai, a termos mais compreensão, a sermos solidários. Oh, Pai querido,
e amado Deus, assim como o salmista diz na tua palavra, Senhor, sonda nosso coração e vê, meu Pai, se há algo mal, algo ruim em nossas vidas. E corrige-nos, meu Pai, enquanto é tempo. Corrige as nossas vidas enquanto é tempo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos pela sua correção em nossas vidas. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida, que você possa guardar essa palavra no seu coração, que ela possa ser abençoadora para você. Amém? Que a paz de Cristo seja sobre seu lar, sua casa e sua família.